Nossas saudações a todos que participam conosco através da TV SEAC e das redes sociais. É sempre um prazer e uma alegria estar com vocês. Estamos aqui em nome do Grupo Aulas da Vida, com o propósito de estudo do tema As Mulheres na História do Espiritismo. Esta é uma homenagem do Grupo Aulas da Vida ao Dia Internacional da Mulher. Nosso trabalho sempre se desenvolve à luz do Evangelho de Jesus, com os ensinamentos que nos oferece a doutrina dos Espíritos. Amigos, desde o despertar do Espiritismo até os dias de hoje, muitas almas anônimas embalaram essa criança. Não tiveram seus nomes registrados, mas fizeram pelo amor ao que acreditavam e pela responsabilidade já adquirida e registrada em suas almas. O fizeram porque acreditavam ser o correto, e a alegria de fazer o correto foi seu único pagamento. Nós hoje adultos não sabemos quantos nos deram colo, quantas renúncias fizeram por nós, quantas dores nas pernas, dores nos braços foram suportados por nós. Nossa homenagem a essas almas anônimas que embalaram a doutrina para que sobrevivesse e chegasse até nós. Nos reportando ao Evangelho de Jesus, temos um trecho em que Jesus diz: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho para todas as criaturas. O texto nos fala que a partir das nossas atitudes se constrói o futuro neste mundo. Quanto tempo foi necessário para Jesus preparar sua equipe para a Boa Nova? Para que todos esses irmãos que vieram trazer essa palavra de amor e carinho. E quanto tempo nós precisaremos para instalar esse amor em nossos corações? É verdade que cada um tem o seu tempo, mas quanto tempo perdemos em questões fúteis? Hoje temos à nossa disposição muitos recursos para o nosso aperfeiçoamento. São livros, a internet, cursos presenciais, cursos online. A desculpa não é mais a falta de oportunidade. Na questão 573 do Livro dos Espíritos, os espíritos são questionados: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? E a resposta: em instruir os homens, em auxiliar o progresso, em melhorar as instituições. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes sempre. O que cultiva a terra desempenha uma nobre missão, como também aquele que governa uma nação, ou aquele que instrui seus semelhantes. Tudo em a natureza se encadeia. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre também para a execução dos desígnios de Deus. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. As mulheres espíritas inspiradoras notáveis, mulheres do Espiritismo. O que você sabe sobre as mulheres espíritas? Consegue lembrar agora o nome de alguma delas? Se a resposta for negativa, é hora de mudar isso. Allan Kardec, Leon Denis, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Divaldo Franco, são nomes os quais são muito conhecidos no Espiritismo. Ainda que eles tenham atingido tamanha expressividade, sendo lembrados com frequência
por todos os feitos que realizaram, o cenário espírita não é tomado pelos homens. Amélie Boudet, Senhora Pleine Maison, Aline Cartoli, Bertie Frodo, todas grandes mulheres à frente da construção e da disseminação da doutrina espírita. E é sobre elas que trataremos agora. As mulheres espíritas são verdadeiros exemplos inspiradores, todas elas, em suas participações no cenário espírita, mostram muita coragem e um espírito inovador, contrariando preconceitos e estereótipos existentes. Algo, aliás, que não deveria existir no ensino da doutrina espírita. A condição de mulher ou de homem é apenas uma maneira de experienciar a existência humana rumo à evolução. Leon Denis diz em seu livro No Invisível: o corpo não é mais do que uma forma tomada por empréstimo. A essência da vida é o espírito, e nesse ponto de vista, o homem e a mulher são favorecidos igualmente. Cessa desde então a luta entre os dois sexos. As duas metades da humanidade se aliam e se equilibram no amor para cooperarem juntas no plano providencial, nas obras da divina inteligência. Quando perguntado por Kardec se as funções da mulher é destinada pela sua natureza, tem a mesma importância, a importância tão grande quanto as deferidas aos homens? E os espíritos respondem: sim, essa é a questão 821. Veja, não há dúvida naquilo que a doutrina espírita prega. Ainda assim, ao longo dos tempos, as mulheres foram discriminadas em relação aos homens, mas a luta para quebrar todas as barreiras sempre esteve presente, inclusive no cenário espírita, lamentavelmente. Muitas mulheres seguiram firmes em seus propósitos, transformaram a sociedade e o espiritismo com as suas contribuições. Elas são chamadas mulheres espíritas, que até hoje as mulheres enfrentam preconceito. Imaginem vocês, nas épocas remotas, na época do início do espiritismo, na época de Jesus. O pensamento retrógrado afetava o público feminino de maneira diversa, inclusive com relação à mediunidade e à espiritualidade. Lidar com essas questões era sempre um fardo, mas as mulheres espíritas resistiram e contribuíram significativamente para a evolução da humanidade. Dentre as mulheres pioneiras do espiritismo, Amélie Gabrielle Boudet, também conhecida como Madame Rivaio, figura no início da lista. Amélie Boudet, a esposa do professor Rivaio, era uma professora, tinha livros publicados, era uma senhora culta, 9 anos mais velha que ele, mas foi sua parceira incansável. Todos nós sabemos que Kardec passou por momentos severos na sua vida de codificador da doutrina espírita. Ela ali sempre fiel, sempre ao seu lado. Falemos um pouco da vida de Amélie. Trataremos aqui de alguns fatos históricos para que a gente possa se situar no tempo e ver as situações enfrentadas por ela e como ela soube vencê-las. Amélie nasceu no final do século XVIII. O século XVIII é conhecido como o século das luzes. Em plena Revolução Francesa,
Durante esse episódio, a liberdade, igualdade e fraternidade fazem parte dos inúmeros lemas invocados pela Revolução Francesa. Infelizmente, é só um termo. Se você não se situou, você vai se lembrar agora. Durante a Revolução Francesa, foi criada a guilhotina. Lembram-se? Calcula-se que 40 mil foram vítimas da guilhotina. Liberdade, igualdade, fraternidade só existiram no papel. E a mulher não tinha direito algum. Nesse ambiente tão controverso é que nasce a pequena Amélie. Quando a menina tinha por volta de 4 anos, o jovem general Napoleão Bonaparte, tão conhecido por todos nós, aplicou um golpe de Estado, implantando um novo regime de governo que resguardava o direito dos homens, suprimindo então todos os direitos femininos. Gabriele sentiria na pele os efeitos da exclusão da cidadania. Isso até o final da sua adolescência, quando o general foi derrotado e instala-se um novo reinado. A situação continua difícil, porque os direitos femininos também não cresceram na proporção esperada. Nesse período, ela afirmava-se no papel de mãe e educadora. Esse era o propósito da educação feminina, onde a premissa era de ensinar as filhas que se tornassem futuras mães, futuras esposas, futuras donas de casa. Mas e os pais da mocinha Gabriele? Eles não concordavam com essas imposições cruciais. E contrariando todas as premissas da época, sua filha teve acesso ao conhecimento e ao aprimoramento intelectual. Isso lhe trouxe problemas? Sim, isso naturalmente lhe trouxe problemas. A jovem se interessava pela pedagogia, amava os idiomas dominando o latim, conhecia também o grego, além, é claro, da língua francesa. E desde cedo, Amélie demonstrava ser um espírito comprometido com a missão que ela viria a cumprir aqui na Terra. E numa época, lembrando, em que a mulher era criada exclusivamente para os afazeres domésticos. Ela se impôs acima dos preconceitos sociais e se tornou uma exemplar escritora de obras pedagógicas, professora, pedagoga, artista, empreendedora. A professora decolava como autora pedagógica, despontou devido às qualidades do seu trabalho, mas foi covardemente excluída do universo literário, que era predominantemente masculino. Mas foi por conta dessa repercussão do trabalho pedagógico de Amélie que um certo professor, de nome Hippolyte Léon Denisard Rivail, desejou conhecê-la, conhecer a mestra da arte de ensinar. Tempo depois, casaram-se. O reencontro daqueles dois espíritos reservava uma união de almas afins que iria em breve futuro, desempenhar uma importantíssima obra no roteiro evolutivo da humanidade. A espiritualidade coloca na vida do casal a pequena Louise, uma filha que chega ao lar por volta dos seus 3 ou 4 anos de idade. Porém, permaneceu por pouco tempo, porque por volta de 8 anos de idade, em meados de 1845, a pequena Louise desencarna.
Quando, em fins do ano de 1854, o magnetizador chamado Fortier, amigo de Rivaio, traz uma estranhíssima notícia ao casal. A notícia da comunicabilidade dos espíritos através das mesas girantes. E sempre ao lado do seu marido, Amélie acompanha todo aquele início de investigações e dos fenômenos, e como contribuições sensatas e racionais que ela oferecia. Ela o auxiliava a tirar as conclusões lógicas sobre a intervenção dos espíritos nas manifestações. Assim como Amélie, destacamos também o trabalho oferecido pela Madame Pleyne-Maison, que antecede a codificação da doutrina espírita. E ela contribui significativamente na construção do espiritismo. Porque na época das mesas gigantes, ela organizava sessões espíritas em sua casa. Sessões estas frequentadas por Hippolyte. Outro nome feminino que teve impacto na codificação espírita e, consequentemente, na história do espiritismo, destacamos agora, é Aline Cartotti. Aline era uma médium psicógrafa e de psicofonia, na época em que Allan Kardec investigava as manifestações do mundo espiritual. Ela, em razão da sua mediunidade, serviu de intermediária para que o Espírito da Verdade se manifestasse. Em 15 anos, foram publicados 5 livros da codificação, um trabalho imenso, além da Sociedade Espírita que foi criada e além da Revista Espírita. E Kardec se preocupava muito com quem ficaria em seu lugar. Em março de 1869, com 65 anos, vítima de um aneurisma, Kardec veio a desencarnar. A doce Gabi, como Kardec a chamava, foi forte, foi cheia de fé e tomou para si a responsabilidade do movimento espírita. Kardec havia deixado uma série de planos e de metas. Ela tentou cumprir todas. Na ocasião, ela tinha 74 anos. Ela passaria a enfrentar agora, além da ausência física do companheiro, a difícil tarefa de manter a integridade, de manter a pureza da doutrina espírita. A década de 1870 começa de maneira bastante conturbada para a sociedade francesa e, consequentemente, para o espiritismo. Dispara um conflito conhecido como a Guerra Franco-Prussiana, que se instaurou. A França, no entanto, foi derrotada. E o regime político vigente foi derrubado. Inicia-se aqui a República na França. Tudo isso traz enormes dificuldades no âmbito financeiro, também nas relações sociais. A dificuldade financeira atrai pessoas de baixa índole, buscando formas de obter seus recursos para a sua sobrevivência. E a doutrina espírita agora, sem o seu líder e codificador, passa por momentos nebulosos e apesar da vigilância contínua da senhora Kardec. O comando das ações do movimento passa para mãos de pessoas que não souberam dignificar todo o legado intelecto moral que a doutrina dos espíritos trazia. No ano de 1875, Amélie Gabrielle Boudet
foi envolvida em um dos acontecimentos mais vexatórios que mancharam o nome da doutrina espírita na época, o fato que ficou conhecido como Processo dos Espíritos, e levaria Madame Kardec aos tribunais para responder por algo que ela não tinha responsabilidade, que é a responder, então, à justiça por atos de exploração e pessoas sem escrúpulos que utilizavam do espiritismo para tirar proveito financeiro e social. No âmbito doutrinário, iriam ser marcados de modo negativo. O movimento espírita nascente passava por uma crise. Amélie, com seus 85 anos de idade, inquieta, entristecida, principalmente quando as suas palavras de carinho e sugestões de melhoria eram ignoradas pelos participantes da instituição que dirigia. Estava em jogo o destino do espiritismo. Ela havia tentado de muitas formas de imprimir ao movimento espírita a pureza dos conceitos doutrinários e a prática correta de relação entre as pessoas, de relação entre as instituições. Mas foi de muitas formas ignorada e até mesmo desrespeitada, dentro da instituição que fundara junto com Allan Kardec. Por outro lado, ela se vê acolhida por pessoas que também não estavam confortáveis com toda aquela situação. Trabalhadores conscientes que, conhecedores dos conceitos da codificação de Allan Kardec, os verdadeiros amigos de Amélie, juntam-se a ela. Deixam, então, abandonam a sociedade espírita e criam a União Espírita Francesa, que trazia, através de periódicos, uma dura crítica contra a forma com que vinha sendo praticado a liderança do movimento. Eram eles, Gabriel Delany, Leon Denis e sempre a amiga de todas as horas, Berthe Fropo. Outro nome feminino que destacamos. Ela desempenha um papel muito importante ao lado de Amélie. Eles, seus amigos, se colocaram ao lado da Madame Kardec para defender a doutrina espírita e levá-la para as gerações futuras. Todavia, em janeiro de 1883, ela, Amélie, teve um mal súbito que a leva a sofrer uma queda, devido às lesões cerebrais ocasionadas pela forte pancada no crânio. No dia 21 de janeiro, ela regressa ao plano espiritual. No futuro, nos funerais, um fato emocionante ocorreu. Foi lida uma comunicação de Antônio de Pádua, contando a recepção de Amélie por Kardec, recepcionando a boa, a incansável, a doce Gabi na espiritualidade. Diz Kardec: minha mulher aderiu plenamente aos meus intentos e me apoiou na minha tarefa, como o faz ainda, através de um trabalho frequentemente acima das suas forças, sacrificando sem pensar os prazeres e as distrações do mundo. Essas são as palavras de Kardec a respeito de sua esposa. Muito emocionante. São tantas mulheres envolvidas na tarefa espírita. Vemos que Amélie enfrentou duras provações e deixou a tarefa, fez tudo o que lhe cabia e deixou a tarefa aos demais,
que vieram e deram continuidade a ela. Vamos fazer algumas citações de pessoas de mulheres que atuam no movimento espírita. Anália Franco, muito conhecida, Sueli Caldas Schubert, Marlene Nobre, Ivone Amaral Pereira, quem não se lembra de Memórias de um Suicida, Anete Guimarães, Terezinha de Oliveira, todos nomes destacados no meio espírita. Agora, nos reportamos à cidade de Bauru. Dona Albertina Furtado, muito conhecida também, Dona Alice do Irmã Catarina, Natália Franciscato, Flordalisa Meira Monte, Conceição Escobar, Maria José Tavares Labão, todas mulheres que se dedicaram ao espiritismo. Outro nome, Elza Caldeira de Melo. E a grande e incansável Dona Lenita. Durante anos, Dona Lenita desenvolveu um trabalho de visita a Aimorés. Todo domingo, seguíamos de ônibus para a visita às pessoas que de nós necessitávamos. Ainda vamos destacar o trabalho de duas pessoas que se dedicaram na área da evangelização infantil desde há muito tempo. Roseli Vital, Tereza Cristina Campos. Citamos agora outras pessoas envolvidas no Centro Espírita Amor e Caridade. Amália Carvalho, responsável pelo grupo Aulas da Vida. Patrícia Bono, Mônica Davos. E também, por último, citamos o nome de Nelly Delneri Prado, muito dedicada ao trabalho na Feira Amor, e ainda diante da USE, a União das Sociedades Espíritas. E se nós olharmos para o cristianismo primitivo, também vamos ver mulheres em destaque. Lembramos que se a situação é difícil hoje, imagine na época de Jesus. Temos a citação de Maria de Magdala, de Joana de Cusa e de Maria de Nazaré. Amigos, nós escolhemos alguns nomes. Certamente fomos limitados em nossa escolha. Agora, se você se lembrou de um outro nome, eu peço, registre aí nos comentários, para que todos vejam. Registre o nome e o trabalho que a pessoa desenvolveu. Por gentileza, registrem nos comentários para que todos vejam o nome de trabalhadoras da doutrina espírita que vocês conhecem. Desde o despertar do espiritismo até os dias de hoje, repetimos, muitas almas anônimas embalaram essa criança. Não tiveram seus nomes registrados, mas o fizeram pelo amor a que acreditavam e pela responsabilidade já adquirida e registrada em suas próprias almas. Nossa homenagem a essas almas anônimas que embalaram a doutrina para que sobrevivesse e chegasse até nós. Neste momento, agradecemos a todos pela atenção que nos foi dada. E em nome do grupo Aulas da Vida, desejamos muita paz. Obrigado.